Já de volta e agora vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que, se você não viveu isso, certamente conhece alguém que já passou por uma saia justa em relação ao assunto. Quem nunca ouviu falar da figura do chefe centralizador? É aquela pessoa que não deixa ninguém tomar decisões na empresa ou no setor que ela lidera. Conhece alguém assim? Pois é, quem vai conversar conosco sobre este tema aqui no programa é a psicóloga Juliana Torres. Ju, bom dia, bem-vinda novamente. Tudo bem? Tudo bem. A gente está falando de chefe, de gestor, né? Alguém que tem um cargo de liderança. Mas não é só eles não, né, Juliana? Tem muita gente centralizadora aí pela vida, né? Sim, até mesmo dentro da casa, né? A gente tem essa figura que não consegue delegar, não consegue transferir as tarefas, né? E acaba dificultando um pouco o clima não fica bom. E aí na empresa complica tudo, né? Complica. Pois é, por que disso? Porque isso faz parte de uma característica da personalidade da própria pessoa ou no ambiente empresarial tem muito daquilo do que a empresa espera dessa pessoa? Ou isso se mistura? Na verdade, tem as duas coisas, né? Tem a personalidade da pessoa e, às vezes, a gente, quando você pergunta o porquê, existem questões até profundas mesmo do caráter da pessoa e no coaching, quando a gente acaba investigando mais, a gente descobre que tem medos em relação a isso, né? E na empresa, se vem da cultura, né? A cultura sempre é top-down, é o chefe, é quem fundou, é que vai pulverizando aquela cultura e vai descendo. Então, chega num certo nível que um diretor que não é o presidente, ele tem isso de cima para baixo, então ele acaba respondendo a isso. E vai repassando isso. E quando é respondendo a isso, é menos natural ainda, tem mais medo envolvido. Então, o que é interessante nesse ciclo é que quem impõe essa cultura tem medos relacionados a isso. São pessoas que têm medo de dar errado, têm medo de confiar, têm medo do que vai acontecer. Não parece, né? Porque tem aquela postura altiva, firme ali, austera às vezes, né? Então, todo mundo pensa que assim, olha, é pura autoconfiança, mas não é. Aquela pessoa que tem aquela liderança tão autocrática, ela esconde por trás dela alguns medos. E ela tem que trabalhar esses medos porque ela acaba implantando uma cultura de medo. O funcionário acaba fazendo as coisas porque tem medo e não porque está realmente colocando criatividade naquilo, colocando a própria, o que a gente chama de ownership, né? A pessoa que tem se sente dono da empresa. Ele não se sente, não tem liberdade para isso. Ele faz aquilo como se fosse uma obrigação, para atender uma demanda. Mas sempre não... a ideia de obrigação está por cima dele, né? Mesmo que ele tenha, no fundo, uma vontade de ajudar mais, de participar mais, de se desenvolver mais. Mas a cultura está tão pesada em cima daquilo, por causa do medo de dar errado, que aí se impõe isso em todo mundo, né? Pois é, e aí, Ju, mas aí a produtividade também, ela cai, né? Ela cai, porque quando vem aquela imposição direta, as pessoas até fazem as coisas, né, desesperadamente ali, mas aquilo não se sustenta. Então, tem uma palavra que é muito importante para os setores de RH hoje em dia, que é a retenção de talentos. Ou seja, as pessoas que hoje em dia, principalmente essa nova geração, não está disposto a trabalhar com aquela viseira. Eles querem desenvolver a criatividade, eles querem ter espaço. Então, as pessoas que têm realmente talento, elas não ficam nessas empresas. Então, essa questão da retenção de talento está chamando a atenção desse tipo de cultura autocrática, porque não está na moda mais, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de se encaixar naquele ambiente também. E aí acaba perdendo talentos, então, mão de obra qualificada. É uma consequência. Por esse perfil. E aí entra a importância de ter uma pessoa dentro da área de recursos humanos, especialista e com um olhar focado nisso, né? Buscar treinamento, buscar coach, buscar profissionais que têm experiência em trabalhar lideranças, né? Porque a gente tem a impressão de que o líder, ele é rígido, não vai mudar. Mas se ele começa a ver os resultados negativos da liderança dele e ele quer o melhor para a empresa, ele vai buscar se flexibilizar, vai buscar melhora. E tem ferramenta para isso. É possível a gente olhar para o X da questão e trazer mudança comportamental, com certeza. Entendi. Ju, é muito tema, é muita coisa relacionada a essa questão, muito assunto dentro quando a gente fala de pessoas centralizadoras, de um gestor centralizador. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa de um trabalho, precisa de manter naquele emprego, ela não sabe como lidar com essa figura. São muitas questões, mas que infelizmente o nosso tempo hoje
acabou. Então eu já convido você, volta na semana que vem pra gente conversar. É possível? Se não, semana que vem a gente conversa pra você voltar nos próximos dias pra gente continuar esse assunto. Pode ser? Vamos destrinchar mais sobre isso, porque isso afeta até a saúde das pessoas, das empresas. Gente, como? Fica aquele peso, né? Muito obrigada por ter vindo e até a próxima, então. Então, a gente continua em breve conversando com a Juliana Torres aqui no programa sobre este assunto, porque é um tema que demanda mais tempo, que hoje a gente não tem, infelizmente. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.